Nosso Senhor ressuscitou, por isso eu resolvi fazer uma pregação curta, mas reflexiva, né? Nos traz a reflexão, né? Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E o tema dessa pregação é o poder da ressurreição, baseado em Filipenses capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz sobre o poder da ressurreição. Aí já lemos a passagem. Aí a mensagem simples também para você guardar no coração é: você já experimentou o poder da ressurreição? É uma pergunta para você refletir, né? Você já experimentou ou está experimentando, está vivendo o poder da ressurreição? Aí eu vou explicar aqui como você pode explicar aqui. Eu vou explicar, não, o apóstolo Paulo, né? Como você pode experimentar o poder da ressurreição? Meus irmãos, porque quem fez o treinamento de evangelismo explosivo se lembra que quando a gente pergunta à pessoa: você gostaria de receber a dádiva de Deus da salvação gratuita, né, pela fé? Aí a pessoa diz sim. Aí a gente diz: muito bem, então deixe-me explicar o que isso envolve, né? Você querer receber a dádiva, o dom da vida eterna pela fé, né? Aí a gente fala: vou dizer 5 coisas que envolve, né? Só que eu não vou falar 5 coisas, aí a gente fala uma, né? Aí eu vou falar só uma. Aí a gente fala, dentre as 5 coisas, a gente fala: isso envolve querer receber Cristo, querer receber a salvação que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo pela fé. Significa receber o próprio Cristo na vida, né? Porque aí a gente explica, é um envolvimento com Cristo, é uma experiência de ter Cristo vindo para nós, habitar no nosso corpo, né? E isso está prometido. Jesus disse em João 14, né? Aquele que me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, então viremos para ele e faremos nele morada. Então essa é a grande promessa, e aí envolve a pessoa de Jesus Cristo vindo morar em nós, o Pai Celestial vindo morar em nós, o Espírito Santo vindo morar em nós, né? Então, como não experimentar o poder da ressurreição, meu irmão, né? Por isso que a vida cristã é vida. E é por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Aí não existe uma vida cristã essa vida sem sabor, né? Sem graça, sem alegria, sem paz, né? E sem vigor, né? Vida quer dizer vigor, movimento, vigor, né? Vida quer dizer alegria, vida quer dizer paz, entusiasmo. Se não há a falta dessas coisas, significa morte. Mas nós verificamos que muitas pessoas que se dizem crentes e que estão indo para o céu, a vida deles é vazia, a vida deles não tem sentido, não tem alegria, né? Eu e a Sônia fomos tomar a vacina da gripe, né? Cheguei lá, as 3 pessoas que nos atenderam, inclusive aqui aplicou a injeção, eu comecei a falar de Jesus Cristo para ela. Falei: eu sou feliz porque tenho a salvação. Falei para ela.
porque ela falou assim: agora você vai ficar feliz depois dessa injeção. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para dar testemunho, né? Eu falei: mas eu sou mais feliz porque tenho Jesus Cristo como meu Salvador. Aí tive tempo de dar o meu testemunho para ela, né? Porque eu sou mais feliz porque eu vou para o céu. Eu falei para ela, né? E assim por diante, meus irmãos. A gente tem que estar sempre alegre para poder dar testemunho. Se você está triste, você não dá. Você vai falar do céu com a carranca, com aquela carranca feia, né? Não tem sentido, né? Então, você já experimentou, ou está experimentando, ou vivendo o poder da ressurreição? Então, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como aqui. A primeira coisa é tudo em forma de pergunta. Cristo é tudo para você? Cristo é tudo para você? Mas pode não ser, né? A maioria dos cristãos hoje concentram na bênção de Cristo e não em Cristo, né? Eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Vocês entendem? Cristo é tudo para você ou lhe falta algo? O que está faltando? O que está faltando? Na doença, na saúde, na alegria, nas provações, que eu não digo tristeza, né? O contrário de alegria são provações, né? O oposto de alegria para o crente é provação, não é tristeza, certo? Em toda e qualquer circunstância. É aqui mesmo na epístola de Paulo aos Filipenses que ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação, consequência ou circunstância. Então, Cristo é tudo para você. O apóstolo Paulo diz que para ele Cristo é tudo, no versículo 7 e 8, ó, quer ver? Mas o que para mim era lucro, e ele está se referindo à posição política e profissional dele, certo? E religiosa também. Paulo tinha alta posição política, né? Ele era um filósofo que aprendeu filosofia aos pés de Gamaliel. Ele era uma pessoa culta, né, formada, né? E ele era grandemente valorizado no seu ambiente. Lembre-se que ele era fariseu, não era qualquer um que era nomeado fariseu, que era participante da religião dos fariseus. E ele tinha proeminência na sua religião, como ele vai dizer aqui, né? Ele já disse aqui nos versículos anteriores, ele diz assim, versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. A carne aqui não é a carne pecaminosa, é a carne biológica, né? A biologia. Pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele dá um relatório rapidinho aqui: circuncidado ao 8º dia, que era motivo de grande honrarias, da linhagem de Israel, né? Ou seja, um israelita, né? A nomenclatura dos judeus são cerca de 3 ou 4. Judeu, aquele que nasce em qualquer lugar do mundo, qualquer país, sendo descendente de Abraão, ele é judeu. Ele é israelense quando ele é judeu e nasce na Palestina, lá em Israel. E ele é israelita se ele nasce em qualquer lugar e mora em qualquer lugar, mas ele participa da religião judaica, certo? E Paulo é esse tipo, e é uma posição de honra, chamar um israelita, né? Jesus, por exemplo, elogiou Natanael. O que Jesus disse para Natanael? Eis o verdadeiro israelita, né? Israelita, um seguidor da religião do judaísmo, né? Aí Paulo diz: da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Certo? Mas agora ele está dizendo: Cristo é tudo para mim. Abandonei tudo isso, todas essas honrarias humanas, né? Hoje em dia as pessoas correm muito. Hoje em dia o ser humano sempre correu atrás de fama, né? De riquezas, de nome, né? No YouTube, tá, as pessoas querendo ser famosas, né? Quando eu abri o canal do YouTube, eu disse: Senhor, é só para transmitir a pregação da palavra de Deus. Não quero ser famoso, né? Não quero ter milhões de seguidores. O tanto de pessoas que eu vi, aí eu vou lá no meu canal do YouTube, o máximo que tem, que já ouviu minhas pregações no YouTube, 150, eu fico todo feliz, que eu tenho um pouquinho aqui na igreja, né? 150 visualizações, que maravilha. Então não quero, a fama não é perigosa, inclusive para pregadores, a fama é perigosa, né? Às vezes, de vez em quando, eu até oro pelos pregadores famosos, para eles não deixarem subir pela cabeça e ficar iludido com as honrarias e com os aplausos, né? Com os elogios, né? Não, o pregador, quando recebe um elogio, não é errado receber o elogio, mas eu pego o elogio e falo: Senhor, é tua, né? É teu, né? Eu não fiz nada, né? Eu só fui usado por Deus, por ti, Senhor. Mas Paulo era assim, cheio das honrarias, mas aqui ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Cristo é tudo para mim, eu estou disposto a perder tudo que o mundo oferece. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecer Jesus Cristo é sublime. Então não importa as outras coisas, né? Não importa a riqueza, principalmente porque eu não vou levar nada, caixão não tem gaveta, e eu não vou levar nada daqui. Eu internalizei o que o apóstolo Paulo disse: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E internalizei o que Davi disse no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o básico, o necessário, né? A gente só precisa do necessário, né? E porque o importante mesmo é a sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo é tudo para mim, né? Disse Paulo, né? Aí ele continua dizendo aqui: sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Mas se Cristo não é tudo para você, então, porque a cultura de hoje, a cultura religiosa de hoje, eu quero ganhar a Cristo, mas quero ganhar o mundo também. Não, você escolhe, ou o mundo ou Cristo, certo? Então, se você quer experimentar o poder da ressurreição em sua vida, né, para ter essa energia, esse vigor da vida em Cristo, né, e poder testemunhar neste mundo, ser luz do mundo, sal da terra e impactar a sua família, impactar os seus colegas de trabalho, impactar os seus colegas de escola, impactar a própria igreja. Dentro da própria igreja, se a gente vive o poder do Espírito Santo, porque na igreja, toda igreja, principalmente se ela é muito grande, é mesclado de joio e trigo, certo? Crentes e incrédulos, certo? Crentes cheios do Espírito Santo e crentes cheios da carne, natureza pecaminosa, certo? Então, se você vive na igreja, no seio da igreja, o poder da ressurreição vai impactar, e
mas para isso, para você experimentar o poder da ressurreição, Cristo deve ser tudo para você, porque afinal, o poder da ressurreição que você recebe é de Cristo, é da ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que vão ressuscitar. Ninguém ressuscitou, só Jesus. Opa, ninguém ressuscitou? E Dorcas, e o filho da viúva, e Lázaro, né? Só que esses não são considerados a ressurreição, a verdadeira ressurreição, porque todos morreram depois, né? Lázaro ressuscitou, mas morreu. O filho da viúva ressuscitou, mas morreu. Dorcas ressuscitou, mas morreu. Por isso que Jesus, se Lázaro não morresse, se Dorcas não morresse, se o filho da viúva, quem mais ressuscitou? Acho que só são os 3 ou mais que eu estou lembrando agora. Filho da viúva, o filho da viúva de Naim, né? Se eles não tivessem morrido, Jesus não seria a primícia, certo? Então eles morreram para Jesus continuar sendo a primícia dos que ressuscitaram dentre os mortos. Se Jesus é a primícia e a nossa esperança, aí agora quando Jesus vier no arrebatamento da igreja, aí todos os crentes sairão dos túmulos, todos os crentes mortos, e todos os vivos serão milagrosamente transformados, né? Que equivale a uma ressurreição, e é uma ressurreição também, né? Então, se toda essa maravilha vem de Jesus, Jesus tem que ser tudo para você. Se Jesus é tudo para você, você já participa da ressurreição agora, tá certo? Então, analise a sua vida, reflita, Cristo é tudo para você ou falta alguma coisa? Falta saúde, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, eu não fiz a minha viagem para a Europa, entendeu? Falta feijão, falta tudo. Aí, segundo ponto, para você ter o poder da ressurreição, sua expectativa se baseia em você mesmo? Porque olha o que há de gente baseando a sua vida cristã em si mesmo, né? Eu sou aquilo, sou isso, aquilo, eu faço isso, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu vou à igreja, e começa a mencionar as coisas, né? Eu sou um super crente, né? Mas o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, meus irmãos, o contexto aqui era a lei de Moisés, especialmente a lei cerimonial, é claro, né? Então, os judeus se gloriavam em praticar os rituais da lei cerimonial, né? As lavagens dos pés, das mãos, o sacrifício de animais e tantas outras coisas envolvidas na lei cerimonial, né? E isso contava, é o que nós estamos estudando hoje à noite, o livro de Gálatas, né? É que o Paulo está rebatendo na epístola escrita aos Gálatas, hoje à noite. Estamos no capítulo 3, né? Capítulo 4 de Gálatas. Então, aí, por cumprir a lei, ele se vangloriava de que ele estava como se fosse lançando em rosto a sua própria justiça, no rosto de Deus, a sua própria justiça. Mas o apóstolo Paulo disse: eu sou achado nele, né? Tudo isso que eu fiz por causa da sublimidade de Cristo, porque Cristo é tudo para mim, e eu quero ser achado nele. Ou seja, não tenho justiça própria, não é o que eu faço,
pode ser no âmbito religioso, ético, qualquer coisa que as minhas mãos e o meu raciocínio possa realizar, né? E os meus pés possam realizar, qualquer coisa. Ele diz: não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na lei. E é interessante que eu também não, se você diz eu tenho fé, isso aí é justiça própria, né? Porque em Efésios 2, Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A natureza humana não produz fé. A fé é um dom de Deus. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a própria fé, a gente não pode dizer, eu sou um homem de fé, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé. Não. Tudo que nós podemos fazer de forma humilde é orar como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé, né? Porque a fé é um dom de Deus. Então, aí Paulo diz que ele quer ser achado em Cristo, que significa, ele quer que não a justiça dele seja vista nem por Deus, nem pelos homens. Ele quer que tanto Deus como os homens vejam nele a justiça de Cristo. É o famoso roupão de justiça de Isaías. Ele nos cobriu com o seu manto de justiça, né? Então, aí, se a sua expectativa de agradar a Deus, de receber o poder do Espírito Santo, de viver a vida abundante, de servir a Deus, de ir para o céu, é baseado na justiça própria, né? Porque é perigoso. Você pode dizer assim: eu sou salvo pela graça, mas no íntimo você diz: mas eu faço muita coisa, né? E querer ser, e principalmente se colocando acima dos outros, porque a religião é um perigo, porque a religião, se você é zeloso, como Paulo diz que ele era zeloso na religião dos fariseus, no cumprimento da lei cerimonial, né? O zelo religioso é perigoso também, porque se as pessoas, o ser humano é muito ingênuo, né? Para não dizer bobo, né? É muito ingênuo, e quando vê um super crente, começa a bater palmas, né? Note, não batemos palma para super crentes, né? Se existe um irmão que é fiel, eu digo: louvado seja Deus, ele é fiel, né? Se existe um irmão que é alegre, feliz em Cristo, louvado seja Deus, ele é feliz, é alegre, né? Se alguém está em provações e consegue ainda assim em tudo dar graças, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Mas a nossa expectativa não pode ser baseada em nós mesmos, né? Como disse, por isso que o apóstolo Paulo sempre dizia: fiel é a palavra, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Complete aí: dos quais eu sou o principal, né? Aí outro dia, conversando com o irmão Raimundo lá em São Paulo, eu falei: ô irmão Raimundo, é que eu falei porque a igreja Lajeado, ô irmão Raimundo, mas os irmãos aí da igreja demonstraram muito amor e cuidado comigo. Aí ele falou: também, pastor, quem não cuidaria e amaria o Senhor? Falei: que nada, irmão Raimundo, eu sou um miserável pecador, né? Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí, irmão Raimundo: não, pastor, eu que sou um miserável pecador. Ô, irmão Raimundo, nós estamos concorrendo com Paulo aqui, né? É isso, nós somos miseráveis pecadores, não há nada em nós que dá dignidade, não temos dignidade nenhuma, né? Martinho Lutero,
um dos proponentes da reforma, ele dizia: Lutero é um verme. Nós somos nada, irmãos. Então não temos justiça nenhuma para oferecer. Então o que temos? A justiça de Jesus que nos cobriu. Amém? Então, para você experimentar e viver a ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, você tem que abandonar as suas expectativas em si mesmo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé, que é um dom de Deus em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseados na fé. Então, a única coisa que nos resta, que resta em nós, mas essa mesmo foi uma dádiva que Deus derramou em nosso coração, é a fé. Por isso que a fé tem que ser valorizada, porque é pela fé que nós alcançamos tudo da parte de Deus. É pela fé que nós vivemos tudo que recebemos da parte de Deus. Por isso que Hebreus diz o quê? Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E por último, falei que a pregação é curtinha hoje, aí a gente termina e vai mais cedo para casa. E por último, meus amados irmãos, está você disposto a passar por todo o processo? A maioria não está, certo? Não sei se é a maioria, mas muita gente não está, disposto a passar. Depois eu vou explicar essa palavra disposto para você, tá bom? Mas o versículo 10 diz assim, 10 e 11: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você já leu isso aqui várias vezes? Você notou que isso aqui é um processo? Um processo com etapas, É claro que não dá para dividir as etapas, Às vezes as etapas acontecem tudo ao mesmo tempo, mas são etapas, é um processo. Então, primeiro, você está disposto a conhecer Jesus no íntimo, ter aquela intimidade de conhecer Jesus, seus atributos, seu poder, sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua graça, e aí por aí vai. Está disposto a conhecer quem é Jesus? Muitos crentes, muitos que se dizem crentes hoje, não conhecem Jesus, porque conhecer Jesus não significa conhecer intelectualmente, não, significa experimentar a vida de Jesus, porque Paulo também disse lá em Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Conhecer Jesus é ter a ventura, ou a boa ventura, de ter Ele vivendo em nós. É Cristo vivendo em nós, isso é que é conhecimento de Jesus. Não é conhecimento intelectual, você pode saber tudo sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse, porque de Gênesis a Apocalipse a Bíblia trata de Jesus. Você pode fazer um curso teológico no seminário, e no seminário tem uma matéria chamada Cristologia. Você vai aprender lá no seminário tudo sobre Cristo e ainda não conhecer Jesus. Conhecer Jesus é viver, é ter o privilégio, a bênção, a bem-aventurança de Jesus viver a sua vida em nós. Porque não dá para alguém falar: eu quero viver a vida de Jesus. Não, você não consegue viver a vida de Jesus. Eu não consigo viver a vida do André, eu não consigo viver a vida do Eugênio, não consigo viver a vida do Antônio, nem eles a minha, certo? Cada um vive a sua vida, e eu não consigo viver a vida de Jesus. Jesus vive a vida dele. O ponto é que ele vive a sua vida em mim. Amém? Isso é conhecer Jesus, e essa é a primeira etapa, certo? Conhecendo Jesus, Jesus vivendo a sua vida em nós,
Aí nós vamos conhecer, experimentar, que é a minha mensagem hoje, o poder da sua ressurreição. Amém? E o poder da sua ressurreição. Eu ainda não vivo o poder da minha ressurreição, porque eu não morri nem ressuscitei ainda, mas vivo e vivendo nesse mundo mau, sujeito a provações, sujeito a tentações, sujeito às intempéries deste mundo, sujeito à corrupção, lutando, cada dia matando um leão, né? Não pode matar o leão, né? Aí, porque o leão, dizem que os estrategistas de marketing dizem que não pode matar o leão, não, porque o leão é que nos faz ficar animado, lutando contra o leão. Mas não tem problema não, está no leão todo dia, né? Vivendo essa luta, né? Todo dia uma luta, mas no poder da ressurreição de Jesus. Se você experimentar o poder da ressurreição de Jesus, você vai ver como é bom ser crente. Porque muitos crentes vivem indo na igreja. Ir na igreja, confessar que é crente, não é isso não, meus irmãos. É viver o poder, experimentar o poder da sua ressurreição. Jesus ressuscitou, não foi só para nos garantir a nossa ressurreição. Ele ressuscitou para nos dar poder. Então Paulo disse, eu quero conhecer e conhecer também o poder da sua ressurreição. Certo? Mas falta ainda algumas etapas mais ainda. Você está disposto a passar por todas as etapas? Se você ainda não conhece Jesus, se Jesus não vive em você, né? Aí você não experimenta o poder da ressurreição. E aí? E a comunhão dos seus sofrimentos. Aqui eu te pego. Aqui eu te peguei, né? Conhecer Jesus, Jesus viver em mim, conhecer o poder da ressurreição, tudo bem. Mas ter comunhão, essa palavra koinonia aqui no grego, quer dizer participar. Ninguém, quase ninguém, está disposto a sofrer por Cristo. Ninguém quer sofrer por Cristo. Mas diga-se de passagem, sofrer por Cristo não é doença, né? Não é privações, não é qualquer outro sofrimento na carne biológica. Sofrer por Cristo é ser perseguido, é ser rejeitado, é pregar o Evangelho, mesmo que ninguém lhe ouça, certo? É dar seu testemunho para pessoas indiferentes, né? Levar a cruz de Cristo é estar disposto a passar o vexame que Cristo passou até a morte. Paulo estava disposto a sofrer, a ter comunhão com o sofrimento de Jesus. Você está disposto a seguir essa etapa? Se você não está disposto, então esquece o poder da ressurreição. Você não vai experimentar. Para experimentar o poder da ressurreição de Cristo, você tem que participar dessa etapa. Lembre-se que em Romanos 8:16 diz que se sofrermos com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. Ou seja, alguém usou o termo cruz e coroa. Muitos querem pular a etapa. Não pode pular a etapa. Primeiro vem a cruz, depois a coroa. Primeiro vem a humilhação, o sofrimento, depois a glória. E nós devemos estar dispostos a passar por isso. Mas quem quer honrarias, glórias humanas, prazeres, riquezas, etc, deste mundo, não vai nunca experimentar a ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo. Então, mas Paulo estava disposto para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento. E o que mais? Só sofrer? Não. E Paulo também estava disposto a fazer mais alguma coisa. O que mais? Conformando-me com ele na sua morte. Por Cristo
é estar disposto a morrer por Cristo. Está certo que no Ocidente não há essa perseguição, essa perseguição ao ponto de matar os cristãos, como no primeiro século, né? E na época do Império da União Soviética, né? Ou lá na China, que ainda mata-se cristãos, na China e nos países comunistas, lá no Afeganistão, lá nos países árabes, ainda mata cristãos por causa da sua fé, né? Mas e Deus pode não pedir que eu o glorifique com a minha morte, né? Mas mesmo assim eu estou disposto a morrer por Cristo, a me conformar com a sua morte. Mas é simples fazer isso, sem precisar morrer literalmente, fechar os olhos e ser sepultado. Nós podemos morrer para as nossas paixões, aqui figurativamente, né? Mas a morte aqui era morte física. Mas nós podemos morrer para os nossos desejos carnais, nós podemos morrer para o orgulho, para a inveja, para os pecados, né? E isso é tomar a forma da morte de Cristo também. Então, se você quer, mas tem que estar disposto a morrer fisicamente. O crente, todo crente, tem que estar disposto a dar a vida por Cristo. Isso se você não ama a Cristo enquanto você... Agora, como é que isso acontece? Quando você faz corpo mole. Quando você faz corpo mole para as coisas de Deus. Você levanta de madrugada, aqui em Uberlândia é menos comum, mas em São Paulo as pessoas levantam de madrugada para pegar o trem, o metrô, para trabalhar a 35 quilômetros de distância, né? E não faz corpo mole. Para a igreja o culto começa às 9 horas, não, eu estou cansado, né? Para evangelizar, faz um churrasco na igreja de comunhão, né? Vamos ter comunhão uns com os outros hoje, vamos fazer um churrasco para a gente ter comunhão ao redor da carne assada. Está assim de gente, né? O pessoal da igreja vem tudo, né? Uma vez eu fui ingênuo, né? Eu falei, vamos fazer um churrasco à noite, e é para convidar os visitantes, porque vai ser um culto evangelístico. Só que ninguém fala para ninguém, não sei se o Eugênio estava aqui, ninguém fala para ninguém, nenhum dos visitantes. Quando você convidar o visitante, fala que vai ter um culto lá na igreja, né? É a pregação do evangelho lá na igreja. Não fala que tem churrasco, não. Mas não foram fiéis e falaram, né? Estava assim de incrédulo. Nunca preguei para tanto incrédulo, né? Tinha mais de 20 incrédulos de uma vez aqui na igreja. De qualquer forma, eles ouviram a pregação, mas vieram por causa do churrasco. Fiquei triste, rapaz. Fiquei triste, mas falei, depois Deus me confortou, porque eu preguei para 20 incrédulos. Porque é pecado você chamar as pessoas pelo estômago, oferecendo coisas, né? É pecado. As pessoas que vierem na igreja têm que vir por amor ao Evangelho, tem que ser trazido por Deus para ouvir o Evangelho, só o Evangelho, porque Cristo é tudo para nós. Então eu não quis, combinamos aqui, não vamos convidar ninguém avisando que vai ter churrasco. Rapaz, fiquei decepcionado, que os irmãos não foram fiéis à combinação e convidaram seus parentes, amigos, conhecidos. E eu preguei o evangelho para mais de 20 incrédulos. Bom, não sei quantos vão ser salvos. Entende, meus irmãos? Estar dispostos a morrer por Cristo. E por último, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí o desfecho do processo. Então, nesse processo, é conhecer a Cristo,
conhecer o poder da sua ressurreição, ou experimentar o poder da sua ressurreição, experimentar, participar, ter a comunhão com os seus sofrimentos e estar disposto a morrer por Cristo. E o final do processo é aí ser ressuscitado. Amém? Participar da ressurreição. Você disposto a passar por todo o processo? Ou você é daqueles que escolhe, eu não quero, eu quero esse item do processo, eu pulo, não tem jeito. Meus amados irmãos, Deus quer, é a vontade de Deus que nós experimentamos o poder da ressurreição de Jesus, porque só assim o mundo crerá que nós somos discípulos de Jesus. Só assim nós vamos testemunhar ao mundo. Só com a vida experimentando o poder da ressurreição de Cristo é que vamos impactar o mundo com a verdade do Evangelho. De outra maneira, você pode falar do Evangelho, as pessoas vão olhar para você e sorrir, porque ele não vê. Você vai chegar nas pessoas e dizer: eu amo a Cristo, Ele me salvou, Ele morreu por mim. Veja como eu sou feliz. Aquele sorrisinho sem graça, né? Veja como eu sou feliz. E as pessoas conhecem a sua vida, vai dizer: você é feliz com ele, não é? Conheço você lá no serviço, conheço você lá na vizinhança, conheço você lá na minha família, se você for parentes, conheço você. Isso não é verdade. Então, mas quando vivemos o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai abrir os olhos das pessoas para ver que o poder da ressurreição de Jesus habita em nós e nós vamos impactar. Ou aquela pessoa se converte ou se sentirá condenada ao inferno para sempre. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, depois de ter dito tudo isso. Vocês sabiam que essas perguntas você já experimentou o poder da ressurreição? Cristo é tudo para você? Qual é a sua expectativa em você mesmo? E você está disposto a passar por esse processo todo? Essas perguntas, meus irmãos, são desnecessárias. Então, são desnecessárias porque o Senhor falou. Essas perguntas são necessárias. Por quê? Na verdade, é apenas uma pergunta. Qual é a pergunta? Você é crente? Essa é a pergunta. Você é crente? Então é desnecessário dizer, se você você apenas deve responder: sou crente. E as outras coisas, né? Desejar o poder da ressurreição, participar do poder da ressurreição. Jesus é tudo para você. Você não alimenta expectativa em você mesmo, mas em Jesus Cristo. Você passa, se você é crente, você passa por todos esse processo. Por isso que eu falei, eu vou explicar para você essa palavra disposição. Você não tem que estar disposto. Você não tem que estar disposto a passar por todo o processo. Você é crente. Crente é aquele que passa por todo esse processo. Se você não passa por todo esse processo, da parte, vindo da graça de Deus, recebida pela fé, que é o dom de Deus, você não é crente. Você está brincando de igreja. Se você procura a vida acomodada, regalada, se você procura a vida fácil, a igreja não é o seu lugar. Então essas perguntas são desnecessárias. É a primeira vez que eu preguei e desfiz a pregação. Desfiz toda a minha pregação aqui agora. Era só para vocês refletirem. Porque a pergunta mesmo que se deve fazer é: você é crente? E a resposta que se deve dar é: eu sou crente. Você é crente, pois se você é crente, tudo isso que Paulo desfrutava é nosso também. Amém? Então Deus nos abençoe
e vamos refletir e analisar. Eu manifesto em minha vida, desfruto, vivo o poder da ressurreição? Se não, meu irmão, alguma coisa está errada na sua vida. Aí é você, Espírito Santo. Eu não posso fazer mais, eu não posso ir além daqui. Só posso ir até aqui. Daqui para frente é só você e Deus. Ô Pai amado, nós acabamos de ler a história de Lucas acerca de tudo o que aconteceu em torno da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vive para sempre. Ele está sentado à direita do Pai Celestial. Ele está olhando para nós agora. E Ele está nos dando o seu poder, o poder da sua ressurreição exatamente neste momento, porque um dia nos tornamos crentes no Senhor Jesus Cristo. Um dia nós cremos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. Um dia nós cremos que Ele vive nos crentes, que Ele vive em cada um que é crente. Um dia o Senhor nos chamou para estar na Tua presença eternamente. Te damos graça pelo poder da ressurreição que está em mim, está em cada crente, para sempre, até o dia em que experimentaremos em nós mesmos o poder da nossa ressurreição. Por ora experimentamos o poder da ressurreição do Senhor, que vive para sempre e habita em nós. Amém? Amém ou não? Amém. Deus abençoe a todos e que possamos continuar hoje à tarde refletindo na ressurreição de Jesus.